Boa noite, turma boa do Matéria de Capa, edição especial para a cidade do Montevidéu, aqui no querido estado de Goiás. Sou Bruno Marques e na edição de hoje a gente vai conversar com o pré-candidato a prefeito da cidade de Montevidéu, Sargento Onis, né? Onis José de Souza, ele que é policial militar e também é pré-candidato agora à prefeitura da querida cidade de Montevidéu, que tem muitos desafios e o Ônibus vai bater um papo com a gente aqui e vai estar na matéria de capa dessa edição especial do Trocando em Miúdos aí para a cidade de Montevidéu, que você vai poder encontrar em todo o comércio da cidade e também você vai poder ver e rever essa entrevista em áudio e vídeo gravada aqui com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Sargento Oni, seja muito bem-vindo aqui ao Trocando em Miúdos. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, internautas. É um prazer estar falando com você. E nesse momento tão interessante, de muitas discussões pelo nosso país, nós podemos falar um pouco da política do Montevidéu, do nosso desejo, motivo pelo qual nós nos colocamos o nosso nome à disposição para gerir aquele município, né? Então, isso é muito importante, eu acho, esse momento, discutir esses assuntos, embora, né, hoje, esse exato momento que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, aquela calamidade terrível. Estava aqui agora, Bruno, vendo os telejornais, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, num sofrimento terrível, né? E algumas ações precisam ser feitas de forma urgente, né? A gente aqui, nosso sentimento, a solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Tá certo, boa lembrança. Ô, Sargento Onis, a gente recentemente teve aqui a Tecno Show comigo, aqui em Rio Verde, e é uma feira que ela movimenta toda a região sudoeste, principalmente também pela estrada de acesso que liga Rio Verde ao Montevidéu. O Parque Tecnológico da Comic praticamente fica ali no meio do caminho. E a cidade de Montevidéu aproveitou bastante ali a questão da ocupação da rede hoteleira e outros fatos. Você acredita que o Montevidéu pode explorar ainda mais os potenciais positivos que a Tecnoshow traz, não só para Rio Verde, mas como para toda a região sudoeste? Nós podemos e devemos fazer isso. Até porque Montevidéu tem um potencial muito grande nesse setor. Pra você ter uma ideia, Bruno, o município por si só ele vive muito forte do setor produtivo, que é o agronegócio. Nós temos relatos aqui de outros eventos da Tecnoshow que só na região de Montevidéu equivaleu aí a quase 3 milhões de negócios. Então, você vê a força do município do Montevidéu que tem no agronegócio. Agora, é claro que nós temos que acompanhar o que acontece em Rio Verde. Nós estamos vendo aqui como Montevidéu é próximo de Rio Verde, mas temos visto que Rio Verde avançou muito no setor produtivo e agora está avançando também no setor da agroindústria. E não tem como um município igual o nosso, que há 45 quilômetros, a gente não entrar nessa onda do agronegócio e agora também do setor da industrialização. Então, eu vejo isso como uma forma muito positiva e é para isso que o modelo de gestão do Montevidéu ele tem que ser, nós temos que avançar, nós temos que criar políticas públicas e sociais que, de fato, divulguem esse potencial econômico. Da mesma forma também, a gente aproveitar esse espaço que a Tecnoshow trouxe para Rio Verde, para que a gente consiga aqui, para Montevidéu, determinados investimentos, determinadas indústrias, né, com a finalidade de gerar emprego e renda, e isso, de certa forma, vai melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, Montevidéu ganha muito com isso, mas precisamos, no modelo de gestão, avançar em determinados setores. Aí a gente vai, são diversos setores da saúde, educação, né, urbanismo, enfim, são áreas que o município precisa, de fato, avançar muito mais do que está. Porque Montevidéu, aí, nos seus 38 anos, tem avançado muito pouco, desde a emancipação, né, que teve lá o primeiro prefeito, Armandinho, de lá para cá e vem aos poucos. Montevidéu, embora seja autossustentável, mas ainda não adquiriu o modelo de gestão que, de fato, alcance as necessidades do povo, gerando emprego e renda. Uma vez recentemente, o prefeito de Santo Antônio da Barra, Zé Cândido, deu entrevista na Rio Verde FM, afirmando que a cidade não tem condições de comprar área para atrair indústria para Santo Antônio da Barra. Rio Verde crescer sozinha, na minha opinião, é um problema muito grave. Pode gerar algum problema, tipo uma região metropolitana de Brasília, de Goiânia, aonde as cidades pequenas viram cidades dormitório e as cidades grandes, igual o Rio Verde,
fica com todo o problema social. Você vê também com preocupação isso no futuro, tanto para Montevidéu como para as cidades menores. Se não tiver uma preocupação de crescimento e desenvolvimento econômico conjunto, possa afetar a região como um todo? Com certeza. Se você essa análise sua ela é muito interessante, porque você observa as cidades próximas a Rio Verde. Santa Helena. Santa Helena era para ter um potencial muito grande de crescimento e também não avançou no tamanho que precisava. Santo Antônio da Barra vem na mesma balada, né? Maurilândia, que é outra cidade próxima aqui também, acabou que ela não avançou da forma que precisa. E Montevidéu não está diferente, embora o nosso potencial é diferente de todas as outras cidades. E você falando, eu ouvi parte da entrevista do Zé Cândido, onde ele diz que a renda do município não daria nem para comprar uma área para uma possível parceria com o setor privado. Montevidéu é diferente. Montevidéu, como eu disse, ele é autossustentável. Para você ter uma ideia hoje nós estamos aí uma receita bacana, uma receita tranquila, onde daria para que o Montevidéu pudesse fazer parceria com as iniciativas privadas, buscando empresas para que elas possam investir em Montevidéu, né? Voltando a falar que geraria emprego e renda. Então, Montevidéu tem essa condição e tem esse potencial. Como eu disse anterior, nós estamos precisando do modelo de gestão que englobe todas essas situações, porque, caso contrário, está acontecendo exatamente isso que você está falando. Todos os problemas que alguns, principalmente a área de saúde, a área social, vêm para a cidade de Rio Verde. E isso, nós em Montevidéu, nós queremos ser autossuficientes. Nós precisamos de uma saúde forte, nós precisamos de uma infraestrutura forte, né? Já que o agro lá tem uma força muito grande, então deveremos fazer parceria com esse setor produtivo, até porque nós acreditamos no potencial de Montevidéu. Para você ter uma ideia, algumas cidades servem de exemplo. Você pega Palmeiras, você pega Paraúna, São João, cidade com um orçamento menor do que o de Montevidéu, está alcançando uma pujança maior, um crescimento diferenciado. Então, é isso que nós temos que fazer. O desafio de todos os gestores para o próximo mandato é muito grande, mas a gente tem que unir força, tem que falar com todos os setores, como eu disse para você aí, é o setor produtivo, é o comerciante, é o empresário, é o pai, é o professor, é o padre, é o pastor, enfim, ouvir toda a sociedade e dali a gente montar aquele projeto priorizando as necessidades do povo, mas com desenvolvimento, você entendeu? Nós temos que priorizar aquilo que o povo precisa, você entendeu? E aos poucos a gente eliminando as prioridades e fazendo acontecer. E isso nos preocupa muito. Montevidéu nos últimos anos não avançou muito pouco, está muito além daquilo que é o desejado, tanto tem uma outra situação que é o nível, por exemplo, os nossos jovens das cidades próximas, tudo está deixando. Montevidéu, no ano de 2022, o censo citava que tinha 13.500 habitantes, né? Em 2020, aliás. Agora, para 2022, a estimativa foi de 12.400. Então, nós estamos perdendo a população. E nós estamos tendo em Montevidéu uma população flutuante, uma população que vai somente nos períodos da colheita e do plantio, você entendeu? E depois eles vão embora. O que acontece com isso? Eles levam a renda, vão para lá, normalmente o município oferece essa geração de emprego, mas esse recurso não fica lá. Então, a gente tem que, de uma certa forma, criar esses mecanismos para que a nossa cidade adquire investimento do setor público e privado, gerando emprego e renda para que a nossa cidade possa, de fato, evoluir em todos os setores, né? É no crescimento econômico, é no crescimento social, em qualidade de vida e geração de emprego e renda. Uma coisa que também afeta diretamente esse desenvolvimento de Montevidéu é a questão da GO 174, né? Que ela é um problema grave aqui. Agora foi criada a terceira faixa, e aqui tem o perímetro urbano de Rio Verde também, que está passando por essa duplicação. Como é que você está vendo esse relacionamento do governo do estado com as demandas do Montevidéu? O pessoal está cobrando o governador ou essa demanda não está chegando até ele? Olha, eu vejo assim, é uma coisa que nós precisamos, ao longo do tempo, e aí a gente volta a falar no modelo de gestão e política, nós temos que unir as duas coisas. Hoje, por mais que o município seja autossustentável, mas ele precisa do apoio do governador do estado. Ele precisa do seu deputado estadual, precisa do seu deputado federal, precisa do seu senador, e até agora nós não vimos ainda
certo? Essas respostas dadas, certo? Nós não vimos isso ainda por parte de alguns parlamentares que foram eleitos pela cidade de Montevidéu, o retorno à nossa cidade. Nós estamos lá, por exemplo, agora sim, tem uma parceria com o governador do estado, onde foi feito 50 casas populares, né? Aquela da GEAB, no momento foi só isso. Agora, veja bem, a terceira faixa que foi construída lá no governo do Marconi melhorou muito a vida do povo do Montevidéu, principalmente aqueles usuários que transitam naquela rodovia, na GO 174, porque tinham muitos acidentes com vítimas fatais, era horrível. Então, a terceira via melhorou um pouco, mas continua ainda o sufoco, o tumulto é muito grande. Agora, esse anel viário, que é essa duplicação até no anel viário, é outra coisa que foi muito solicitada do governo do estado, e aí teve várias parcerias aí de deputados aqui da região do Sudoeste, e agora parece que saiu do papel e está entrando de fato para a realidade. Isso vai melhorar muito essa mobilidade na rodovia, porque, queira ou não, é um período aqui de 5, 6 quilômetros, que pega um pouco do período urbano, mas também já entra no setor rural, que é muita... Ali é um tráfego muito grande de caminhões pesados, de carreta, de toda a natureza. Pra você ter uma ideia, nós hoje, assim, isso é bom, isso é sinal que a nossa região é rica, né? Montevidéu está numa região rica. Eu tenho dito lá o seguinte, que nós temos lá hoje um fluxo de veículo, de carga pesada e veículo pequeno, muito semelhante ao de Rio Verde. Parece uma comparação estranha, mas não é. Você vai na cidade de Montevidéu no período de expediente, as avenidas e as principais ruas, todas elas lotadas de veículos. Então, isso significa que precisa, de toda forma, olhar isso com carinho. E essa duplicação desse anel viário ali vai evitar muitos acidentes, vai melhorar a mobilidade de quem vai a Montevidéu, de quem passa por ali. Enfim, são avanços que nós precisamos. Agora, nós queremos que isso, o bom seria, Bruno, que fosse até Montevidéu, certo? Que se fosse essa duplicação, fosse até Montevidéu, até pelo que Montevidéu produz. Porque quando nós assim, para você ter uma ideia, o potencial Montevidéu hoje é um exemplo de produtividade, tanto é que a gente fala lá na agricultura de precisão, nós produzimos aquilo que de mais perfeito, com a tecnologia que tem, o produtor avançou muito, né? O setor do agro, ele modernizou, você entendeu? Então, pelo que o município produz, para você ter uma ideia, nós temos o mesmo potencial de armazenamento de grão do que a Rio Verde. Então, para você ver o potencial produtivo que tem lá. Então, merecia, sim, uma GO duplicada. Agora, é claro, a gente sabe que algumas coisas demoram, mas é por isso que nós precisamos ter parceria. O gestor precisa ter parceria com o governo do estado, com os deputados federais, estaduais e senadores, né? E isso, infelizmente, às vezes a gente ainda não viu ação por parte dos representantes do Legislativo na cidade do Montevidéu. Eu tenho visto, sim, uma participação do governador Ronaldo Caiado, né? Tem um projeto bacana aí no setor da educação, que está alavancando bastante aí o ensino médio, e também as construções de casas pela AGEAB, né, a custo zero. Então, isso, até agora, o que foi para lá do Estado é isso, e a gente tem que aí, nesse momento, percebendo a dificuldade que o próprio governador do Estado enfrentou, mas já foi um benefício. É o que eu volto a refrisar aqui, o mesmo não aconteceu por parte de parlamentares que foram eleitos com participação de voto do povo do Montevidéu. É preocupante essa situação, sim. O Sargento Holmes, Holmes, né? Holmes, você é ligado à segurança pública. E como é que você está vendo a questão da segurança pública e a contrapartida do município com a segurança pública do povo de Montevidéu? Olha, Bruno, na verdade, assim, eu tenho dito, hoje são coisas que fazem parte do modelo de gestão, né? A gente fala muito, por exemplo, na saúde, que precisa alavancar, precisa modernizar, a educação também, né, infraestrutura, mas a segurança hoje ela virou prioridade em todos os governos, tanto a nível federal, estadual e municipal. E eu trabalho a Montevidéu, tenho a grata satisfação de trabalhar a Montevidéu há 30 anos, tanto é que fui para lá no ano de 93, quando me tornei comandante do destacamento da polícia em 93, e de lá para cá eu venho trabalhado assim, de uma forma preventiva, uma forma que a gente está presente nas principais pontos de referência da sociedade. Então, assim, nesse ponto aí, nós temos uma parceria tanto com o governo do estado, a gente fala muito com o verbas remuneratórias para o policial na folga dele receber, e o município também tem.
Eu fiz uma parceria até nesse ponto aí, nós fizemos uma parceria com o atual prefeito, onde nós temos ali alguns recursos que a gente vem aos finais de semana, a gente reforça o policiamento, reforça a segurança de um modo geral. Então, do meu ponto de vista, né, a gente tem feito um trabalho de parceria, como eu disse para você, a parceria nossa, da Polícia Militar, a gente, enquanto responsável pela segurança, tem sido um papel interessante, e eu acredito que Montevidéu, em relação aos índices de criminalidade, nós estamos, eu sem dúvida nenhuma, eu acredito que nós estamos numa das cidades mais seguras aqui do sudoeste de Goiás, que é Montevidéu. Isso é um trabalho incansável também dos nossos policiais, do nosso comandante Coronel Euler, né? Enfim, a gente dedica o máximo no ideal de servir. Porque é isso aqui, eu falo muito, Bruno, que eu sou servidor há quase 38 anos. Aprendi a servir, e a Polícia Militar me ensinou isso, trabalhar, a proteger pessoas, a cuidar de gente. Recentemente, a prefeitura fez um concurso aí para a Guarda Civil Municipal. Como é que vocês estão vendo a chegada da GCM aí no Montevidéu? É sempre positiva, né? É sempre positiva, é sempre bom quando se aumenta esse processo na segurança, né? A gente tem visto aí que o efetivo da Polícia Militar tem diminuído bastante em virtude das demandas, e as guardas está sendo um ponto positivo. O que a gente espera é que, de fato, seja implantado o mais rápido possível, né? Que, de fato, esse serviço venha atender a população o mais rápido possível. A preocupação da gente é que ele acontece em ano eleitoral, e a gente não sabe se ela vai funcionar esse ano ainda, né? Se ela vai funcionar, se ela já vai dar o retorno ao cidadão. Então, a preocupação, porque você sabe muito bem que em ano eleitoral as coisas são assim, muito vem muito da questão do oportunismo. E a gente já esperava que isso fosse acontecer alguns anos atrás, não aconteceu. Mas, de qualquer forma, a gente imagina que é um reforço a mais, é uma parceria a mais que a Polícia Militar vai ter no combate à criminalidade e, ao mesmo tempo, a proteção ao cidadão, né, que é a nossa responsabilidade maior. Como é que o senhor está avaliando aí, Sargento Ones? O senhor anda bem aí na cidade, o senhor conhece a população do Montevidéu, a avaliação referente à saúde do município. A população está satisfeita com o atendimento médico, tem acesso a cirurgias aí na própria cidade, tem que usar a estrutura de outra cidade, de outras cidades vizinhas. Como é que está aí o atendimento à saúde básica e também as cirurgias eletivas aí na cidade? Olha, a gente andando pelas ruas da cidade é uma reclamação geral. Nunca tiveram tanta dificuldade ao acesso à saúde de qualidade como está agora. Inclusive foi tema de outras campanhas, né? Foram temas pesadíssimos em relação à saúde e continuou. Você entendeu? A situação hoje é muito mais crítica, muito mais agravante, porque não faz essa cirurgia seletiva, não faz as campanhas de prevenção, toda a emergência lá, infelizmente, se coloca na regulação e manda, é aquilo que você falou, nós falamos mais um pouco antes, coloca na regulação, manda para Rio Verde, manda para Goiânia, manda para Jataí. Então, essas coisas precisam mudar. O município ele tem condição de fazer um trabalho excepcional na saúde, nós temos condição de verdade de atender melhor o cidadão, é coisa que não vem acontecendo e é uma reclamação geral na cidade em relação a isso. Então, isso é algo que a gente, para o futuro, tem que sentar, tem que planejar, tem que ouvir toda a sociedade nesse sentido e fazer, né, os investimentos necessários, mas com a política social voltada para o ser humano. Nós não podemos passar a responsabilidade para o Estado ou para os municípios vizinhos, como é que está acontecendo. A gente tem visto lá que a população está desassistida, precisa desse apoio, precisa desse enfrentamento, né? E é aí que nós pensamos, né? O futuro nosso modelo de gestão é uma saúde humanizada, é uma saúde com toda uma prevenção devidamente organizada, ou seja, o cidadão vai ter o tratamento que merece dentro daquilo que o município pode oferecer e nós sabemos que podemos. Então, isso é algo que nós temos que pensar muito, trabalhar muito, porque o cidadão sem saúde, né, Bruno, não vai a lugar nenhum. Você pode ter tudo, mas se você não tem a saúde ali naquele momento, a hora que você precisa, e infelizmente o nosso país está passando por uma série de situações que eu fico assim, nós temos que prevenir. Vou dar um exemplo para você. A dengue, todo ano nós sabemos que tem problema com a dengue. Aí os municípios não fazem a prevenção antecipada, agora vem a endemia e pega todo mundo desprevenido. Aí a saúde do brasileiro vai para onde? E isso nós temos que mudar. E o nosso município de Montevidéu não é diferente. Nós temos lá um índice muito alto de dengue, mas por falta de prevenção.
Então, esse é um dos gargalos que se tem, e a gente sabe que é preciso aí montar uma equipe boa da saúde, pessoas técnicas, pessoas que de fato conhecem, sabem as necessidades do ser humano, e é isso que nós queremos fazer, é isso que nós vamos colocar no nosso projeto, né? Nós vamos colocar isso visando o bem comum de todo, mas a saúde de qualidade para o nosso cidadão. Sargento Gomes, como que está aí o apoio à sua pré-candidatura? Está tendo um forte apelo popular? As lideranças políticas estão apoiando o seu nome para ser pré-candidato a prefeito aí no Montevidéu? Ô Bruno, assim, nosso trabalho tem sido incansável ao longo desses anos. Eu fui vereador por 3 mandatos, certo? Eu fui vereador 3 mandatos consecutivos na cidade de Montevidéu. Então, assim, passei por muitas experiências, desenvolvi muitos projetos importantes para a nossa sociedade. Depois de um certo tempo, a gente resolveu dar um tempo, né? Dar um tempo até para poder a gente criar uma condição diferente nesse sentido. E ao longo desse tempo, a gente vem demonstrando a toda a sociedade, às lideranças, aos políticos, enfim, a toda a cidade, que nós estamos preparados. Estamos preparados com a experiência política que nós tivemos. Me preparei também na minha vida pessoal, como sou formado em Direito e Administração Pública, e além da minha vida profissional, né? Minha vida profissional de mais de 30 anos aí, como servidor público da segurança, eu me sinto que eu estou preparado, eu me sinto que eu estou pronto, eu me sinto que eu estou tranquilo. E aí, diante dessa situação toda, dessa solicitação por parte da sociedade, foi que nós colocamos o nosso nome à disposição. Agora, é claro que nós estamos construindo um trabalho de união das oposições. Nós precisamos unir toda a direita conservadora do Montevidéu nesse sentido. Surgiu outras pretensões, e aí a gente também são pretensões legítimas de outros pré-candidatos a prefeito, são legítimas, mas a gente precisa trabalhar nesse sentido de que temos que unir todo mundo num projeto só, um projeto da direita conservadora de Montevidéu, para que a gente possa ter sucesso. E com isso, nós hoje conseguimos aí, nós já estamos aí com alguns partidos políticos já nos apoiando, um deles é o DC, da Democracia Cristã, que é o partido do Alexandre Magalhães, ligado ao governador do estado de Goiás. Temos aí o Republicano, é o partido pelo qual nós vamos concorrer às eleições lá em Montevidéu, o Republicano, que é o partido do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, é o mesmo partido do Dr. Oswaldo da cidade de Rio Verde. O partido nos convidou para uma reunião e lá nós colocamos o nosso desejo da pré-candidatura, da nossa visão, do nosso trabalho. Fomos muito bem recebidos, né, pelo o presidente regional, que é o Roberto Naves, lá na cidade, em Goiânia. Tivemos aí a parceria também, no dia que nós tivemos lá com o Dr. Oswaldo Fonseca. Enfim, o partido tem um projeto muito bacana para o estado de Goiás e para o Sudoeste. Então, nós estamos ainda, é claro, as convenções, elas devem começar no dia 5 de julho, e até lá nós estamos ouvindo todos os partidos, todas as lideranças, né, no sentido da gente juntar um grupo bem selecto ali, para que a gente possa ter os êxitos que nós vamos querer. Então, assim, esse é um trabalho longo, é um trabalho com certa tranquilidade, ainda tenho tempo para isso, né? Passamos agora a primeira etapa, que foi as filiações dos pré-candidatos a vereadores. Então, estamos indo para a eleição já com 2 chapas de pré-candidatos a vereadores, um grupo do Republicano e um outro também do DC, e nós acreditamos que até o dia 5 de julho nós teremos mais apoio na nossa campanha no sentido. Agora, o importante, Bruno, eu falo para você, que é o apoio do povo. O apoio do povo é super interessante, e isso eu tenho lá, o apoio da população que tem procurado o nosso nome, que nos motivaram, que estão nos incentivando a manter a nossa pré-candidatura e manter, enfim, o nosso projeto político para Montevidéu. Então, eu estou tranquilo ainda em relação a isso. A gente tem recebido aí o apoio de vários segmentos, né? E agora, a questão política, a gente está conversando com alguns partidos ainda, que ainda não tem candidatura a prefeito, só tem candidatura a vereador, para que juntos possamos aí alavancar uma frente muito forte da direita conservadora, a oposição de Montevidéu se unir, para que a gente possa ter êxito naqueles projetos políticos que nós desejamos e que a população merece e precisa. O senhor ficou surpreso com o apoio do ex-prefeito Ademir Guerreiro à reeleição do prefeito Edson Bueno? Olha, na verdade, assim, o Ademir é meu amigo particular, é um garoto que eu vi crescer. Eu falo muito que é um dos bons exemplos que temos em Montevidéu, no sentido porque foi um garoto simples, se tornou médico, se tornou prefeito, está lá. Eu acredito, assim, é uma decisão política, né? Uma decisão política que provavelmente ele tomou, essa decisão dele. Eu espero, assim, que a gente, é claro que a gente
gostaria de contar com o apoio dele, porque na outra eleição a gente fez o trabalho da gente, eu fui vice dele na outra eleição, quer dizer, sempre acreditei, né, que a gente poderia ter um projeto diferencial para Montevidéu. Mas a política é assim, né, Bruno? A gente tem que ter paciência, respeitar os desejos, enfim, as decisões de alguns amigos que a gente tem, até porque o pessoal fala muito, não tem muito tempo aí para até o dia 5 de julho, de junho, né, de julho, e aí muita água vai correr para debaixo da ponte, e aí a prudência nos diz que temos que ter um pouquinho de paciência, ter calma, porque o desejo da gente é unir a oposição, é unir toda a oposição num objetivo só, tá certo? Mostrar que Montevidéu merece uma gestão diferenciada, merece uma gestão do século XXI, e isso nós temos que estar prontos, só unindo. Agora, a política é a arte de conversar, diz que a política se cisca para dentro. Cada um dos pré-candidatos a prefeito tem feito as suas andanças, tem feito as suas, digamos assim, as suas buscas, e eu não sou diferente também, né? Não sou diferente, só que a gente faz com um pouco mais de tranquilidade, a experiência nos diz que a gente, tudo tem que ter seu tempo, né? Para que a gente possa ter êxito nessas eleições. Mas eu acho que ainda muita coisa vai acontecer até o dia 5 de julho, e a data que começam as nossas convenções. E o Renato Câmara está bem aberto a diálogo ou não? Como é que você está avaliando esse posicionamento do Renato Câmara? Na verdade, assim, esse é o momento mais delicado, né? O momento onde todos os pré-candidatos a prefeito procuram montar seus grupos, procuram montar suas estratégias políticas, né? Essas conversas ainda não prosperaram com nenhum dos pré-candidatos. Acredito eu também que qualquer diálogo vai acontecer mais à frente, mais próximo das convenções. Até lá, cada grupo procura fazer o seu papel, levar a sua simpatia, buscar o maior número de colaboradores, é o que nós estamos fazendo. Nós ainda não, só conversando com os partidos da direita conservadora, nós já nos posicionamos que estamos abertos ao diálogo, né, e que nós precisamos da união de todos, né, do projeto de todo mundo numa causa só. Eu acredito que à frente aí, dependendo do andar das carruagens, as conversas irão acontecer. Mas eu acredito mesmo, Bruno, que só mesmo lá pelo mês de julho, mesmo da época das convenções, que deverá acontecer de outras formas. Mas nós estamos prontos. Eu acho que é igual cada candidato está com o seu projeto pronto, com a sua estratégia pronta, né? E a gente, aos poucos, as coisas vão caminhando, vão clareando essas situações. Mas nós estamos abertos a diálogo, acho que a política é isso, é a arte de conversar, é a arte de dialogar, né? O que for melhor para Montevidéu vai ter que acontecer. A gente estava falando também que essa questão do agronegócio que impulsionou Montevidéu virar uma cidade emancipada, né? Que ela era distrito de Rio Verde, hoje é uma cidade emancipada que anda com suas próprias pernas. A gente sabe da influência muito grande do agronegócio aí na cidade. Você acha que chegou o momento do agronegócio ter o local de decisão nas decisões mais importantes do município e da cidade? E como é que na sua leitura você está vendo o relacionamento da atual gestão municipal com o setor do agronegócio? Não vejo, na minha opinião, não é positivo. Na minha opinião, falta muita coisa. Esse relacionamento ele precisa ser mais próximo. Porque até a cidade precisa, de verdade, dessa aproximação, desse diálogo, não só com o setor do agronegócio, né, Bruno, mas com todos os outros setores que precisam de um diálogo interessante. E isso, do meu ponto de vista, não está acontecendo com nenhum setor. Ninguém tem participação. Existe aquela situação, assim, infelizmente, Montevidéu ainda tem os currais eleitoral. Né? Ou seja, e a gente sabe muito bem que o atual prefeito ele tem o curral eleitoral dele, que ele é a terceira vez que ele está lá. Então, ele tem aquele grupo que ele governa para aquele grupo e esquece os demais. Tanto é que na eleição do presidente Bolsonaro, Montevidéu foi 68% foi eleitor da direita conservadora. Você entendeu? Então, você percebe que esse diálogo não está acontecendo. É por isso que está essa dificuldade, o desenvolvimento está demorando chegar para a gente lá. Ou seja, alguns setores não se comunicam. O setor, por exemplo, até o próprio comércio local não tem abertura, não tem um espaço, o setor produtivo não tem espaço, o setor dos servidores públicos também não tem. Enfim, então, algo que precisa abrir esse diálogo, porque, caso contrário, a gente percebe que muitas coisas deixam de acontecer. E é igual você falou, a gente volta aqui, por exemplo, tem a Tecnoshow aqui, que veio para a região aqui do Sudoeste, que hoje a gente está percebendo aí, com exceção de Ribeirão Preto, ela já tomou um espaço muito grande, e esse ano aí, pelo aquilo que nós vimos aqui, por mais que teve dificuldade, foram quase 9 bilhões de reais.
E Montevidéu teve uma participação muito forte nisso. Então, agora, nós temos que transformar essa riqueza em benefício para a nossa população. Agora, como é que a gente torna isso em benefício? É ouvindo os setores produtivos, criando condição, parcerias, né? Porque, às vezes, por exemplo, o setor produtivo oferece a condição, mas aí o município não leva estrada, o município não leva transporte escolar, o município não leva segurança na zona rural. Enfim, então essas coisas nós precisamos realinhar. O modelo de gestão do século XXI tem que ser um modelo de participação. A exemplo, assim, para te falar a verdade, tem que ser um modelo de cooperativismo. Nós temos que unir todo mundo numa causa só e a gente traçar as metas que nós precisamos, ouvindo todos os setores, e aí sim, vamos realizando as prioridades. Aí eu tenho certeza absoluta que o nosso município ele vai alavancar muito mais ainda, certo? Então, essa parceria do poder público com o setor produtivo, ela é essencial, ela é importante, né? Gera riqueza é o setor produtivo. Então, o município também tem que dar retorno, e esse retorno sendo feito na devida proporção, quem ganha com isso é a população, com toda certeza. A gente percebe aí que, como você trouxe esses números mesmo, Bolsonaro teve 68% dos votos aí no Montevidéu. Mas a gente vê que tem uma administração atual que é vinculada a um partido de esquerda, que é do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Você acha que está na hora da direita conservadora eleger o prefeito do Montevidéu? E por que a direita tem que assumir as rédeas e os rumos da administração municipal daí? Na verdade, o Brasil inteiro está precisando disso. Os exemplos que nós tivemos nos últimos 20 anos que a esquerda governou, o Brasil só foi fracasso. Foi fracasso em todos os setores. Né? Então, a gente tem visto aí que o Brasil, nos últimos 20 anos, é uma dificuldade muito grande. E bastou 4 anos da direita conservadora no Brasil governar, as coisas começaram a alavancar, a economia tomou outro rumo. E Montevidéu não é diferente. Montevidéu, nós precisamos mudar esse modelo de gestão. Nós estamos lá com 38 anos de emancipação e ainda não teve um modelo de gestão inovadora. Montevidéu ainda não acertou no seu modelo de gestão. Você entendeu? Então, chegou a hora de todos os setores se unirem, né? Já que o Brasil teve essa divisão política e ideológica, eu acredito que ela veio no momento oportuno, ela é salutar, até pela forma de governar. Ou seja, você pode observar que a forma de governar do pessoal da direita é diferenciada, é um compromisso com o recurso público, é um compromisso com os valores da família, é uma responsabilidade maior com o cidadão, é um cuidado com o setor produtivo, tem um interesse muito grande de gerar emprego e renda, com a finalidade de melhorar a condição da vida das pessoas. A esquerda é o contrário. A esquerda quer empobrecer todo mundo, ela quer manter todo mundo numa posição ali de dificuldade e sofrimento. Quer dizer, isso nós não podemos esperar, nós não podemos querer isso para o nosso povo. E Montevidéu, na minha opinião, a hora que ela passar por esse modelo de gestão da direita conservadora, e nós vamos dar esses resultados, vamos mostrar a transformação que vai acontecer na educação, tá certo? Nós temos que mostrar que precisamos de uma educação diferenciada, uma educação que ela, lá na base, lá na pré-escola, a criança já tem ali os valores que nos movem, os valores que dão resultado, do caráter, da família, da boa gestão. Enfim, precisamos mudar uma série de situações nesse sentido aí que a gente precisa fazer. E isso a gente percebe que nós estamos muito além daquém. Da mesma forma, a gente vê o processo da saúde. Saúde no Brasil passa por dificuldade exatamente por falta de trabalho, por falta de projeto. Então, também temos que mostrar isso. A nossa cidade, ela existe, para você ter uma ideia, ô Bruno, o IDH do nosso município, ele é 0,733, onde o IDH necessário seria 1%. Aí nós teríamos uma qualidade de vida melhor. Isso significa que só 10% da nossa cidade tem rede de esgoto. E a gente ainda tem algumas ruas da cidade que foi feito a rede de esgoto de má qualidade, com cano de 100, ele entope e fica vazando na rua. Então, portanto, para você ter uma ideia. Então, é por isso. E isso já tem muitos anos que está ocorrendo na cidade de Montevidéu. Então, esses modelos de gestão, de urbanismo, de educação, de saúde, de segurança, né, de cultura e lazer, é o que nós queremos. Nós queremos fazer essa inovação em Montevidéu. É por isso que nós entendemos que hoje a oposição unida, trabalhando com todos esses projetos que nós temos certeza que vai ser alavancado, é o que Montevidéu precisa. E aí eu vejo assim, se Montevidéu der o exemplo de gestão, se der o exemplo de prosperidade, se der o exemplo de qualidade de vida em todos os setores, uma saúde perfeita, uma educação onde o nosso jovem vai sair de lá pronto,
Ora, nós estamos no século XXI, pra você ter uma ideia, e algumas coisas básicas não foram implantadas. Esse dia, a gente conversando com a pessoa, né, e a gente falando de modelo de educação, nós temos que implantar a questão, por exemplo, da língua inglesa no ensino fundamental. Ou seja, a hora que o aluno estiver lá no 9º ano, ele já vai para o ensino médio, mas ele já sabe falar o inglês dele direitinho, ele já tem uma educação financeira correta, ele já teve aula de cooperativismo, de trabalho, ele já teve aula de religião, de disciplina. Então, isso nós temos que resgatar essa educação de qualidade. E essa só é possível num governo de direita conservador. Isso é o que nós estamos vendo, porque na atualidade não é o que nós percebemos. Estamos vendo aí infelizmente, né, os valores indo todos por água abaixo, quer dizer, um desrespeito total em todos os setores, enfim, essas coisas eu acredito que nós temos que resgatar. E aí eu vejo que hoje os pais têm uma dificuldade muito grande para poder fazer isso. Então, quem tem que assumir isso é a educação, é o modelo de educação. Então, nós temos que ter um plano político pedagógico que atenda a criancinha desde a creche, já formando valores de todos os modelos, de caráter, de desenvolvimento, né, de subsistência. Quando o aluno estiver lá com seus 13, 14 anos, ele já tem rumo na vida dele. Ele já sabe qual é a profissão que ele quer, já sabe o destino da vida dele, ele sabe o destino do pai dele, da mãe dele, da religião que ele quer seguir, enfim. Então, isso nós precisamos resgatar. E eu só vejo isso, sinceramente, eu só vejo isso, na minha opinião, no partido da direita conservadora, que é o que nós estamos, é o que nós acreditamos. Tá certo. Ô, Rony, estamos chegando aqui a 40 minutos de nossa entrevista já. Gostaria de agradecer você pela participação aqui com a gente nesse projeto aqui do Trocando em Miúdos Impresso e também na nossa página digital. O nosso canal, o nosso trabalho sempre aberto para você e para toda a turma boa aí da cidade de Montevidéu. Então, despeça do nosso público e até a próxima. Bruno, obrigado pela oportunidade. Eu tenho te acompanhado aí nas suas redes sociais. Você faz um jornalismo sério, um jornalismo correto, um jornalismo imparcial. Eu falo que comunicação é história. E você está construindo uma história bacana aqui para Rio Verde e região. E isso é super importante para todos nós. Precisamos desenvolver Montevidéu, todas as outras cidades aqui ao redor. Mas quando se tem um jornalista com o seu percentual, um colunista social que fala a verdade, que dá oportunidade, eu fico feliz, tá? Fui muito feliz de ter falado com você, da gente poder aqui falar um pouco dos projetos de Montevidéu. Eu espero que nós teremos outra oportunidade de a gente falar, porque você sabe muito bem que a legislação não permite hoje ainda certos assuntos, certos debates, né? Mas foi bacana me apresentar através das suas redes sociais, através do seu jornal, me apresentar ainda àqueles que ainda não nos conhecem e dizer que nós estamos prontos, que o nosso projeto está de pé. Eu tenho brincado aqui, diz que aqui é pré-batido e ponta virada. Nós aprendemos desafio toda a minha vida, ô Bruno. Eu tive desafio na minha vida, né? Meus pais são família simples, meu pai era agricultor, minha mãe lavava roupa aqui na cidade de Rio Verde. Eu tive que enfrentar muitos desafios. E isso me fez crescer, me fez amadurecer, e hoje me sinto um homem pronto, uma pessoa com o ideal de servir, um cara que de fato quer trabalhar para o ser humano. Tá certo? Muito obrigado a você pela oportunidade, é bom te conhecer aí, e eu tenho certeza que oportunamente nós vamos ter aí um outro bate-papo, aí sim falando dos projetos, esmiuçando os projetos que nós temos para a nossa querida cidade de Montevidéu. Um abraço, meu irmão, fica com Deus, tudo de bom para você. Tá certo. Então, conversamos com o Onis, Sargento Onis, da cidade de Montevidéu, pré-candidato a prefeito pelo Republicanos da cidade do Montevidéu, Goiás. Você gostou dessa entrevista? Deixe o seu like, curta, compartilhe e ajude o Trocando em Miúdos a continuar a crescer. Matéria também no nosso jornal impresso, também aí distribuído em todo o comércio aí da turma boa aí da cidade do Montevidéu, no querido estado de Goiás. Forte abraço, turma boa do Trocando em Miúdos. Boa sorte.